Quero compartilhar com vocês uma palavra que falou demais no meu coração, tenho certeza, vai mexer com você, vai mexer com você. Está em Josué capítulo 23, a partir do versículo 10. Eu vou ler só esse versículo, na verdade, Josué 23, 10. Olha o que diz: um só homem dentre vós perseguirá mil. Um só homem dentre vós perseguirá mil, pois o Senhor vosso Deus é quem peleja por vós, como já vos prometeu. Um só homem dentre vós perseguirá mil, pois o Senhor vosso Deus é quem peleja por vós, como já vos prometeu. Curva a sua cabeça, eu quero orar por você. Espírito Santo querido, muito obrigado. Estamos diante da Tua poderosa palavra, a espada de 2 gumes, Senhor. Ó Deus, e faz essa cirurgia com a Tua espada, faz essa cirurgia, tira, Senhor, aquilo que não foi colocado pelo Senhor na nossa vida. Coloca através da Tua palavra, Senhor, aquilo que vai mudar nossa história, nossa vida, nossa maneira de pensar. Senhor, revela a Tua palavra no coração. Sejam mais do que palavras humanas, mais do que ensino humano apenas. Seja o Senhor falando no nosso coração de uma forma personalizada, falando com cada um de nós. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Muito bem, então deixa eu te explicar o que está acontecendo aqui. O Josué, final da vida dele, eu sou fãzão do Josué, amo esse livro de Josué. Às vezes quando eu estou lendo esse livro, às vezes eu leio esse livro assim, sem nem estar fazendo parte da leitura que eu estou lendo, mas eu volto lá, eu gosto muito desse livro, porque eu sou fãzão dele. O livro é muito interessante, muito envolvente, e é o final do livro, né? O Josué já está velhinho, capítulo 23, acaba no 24, e ele vai dar uma palavra para o povo, né? Ele vai fazer um discurso para o povo, um discurso de despedida, né? Está acabando a minha vida, já estou indo embora, né? Já está chegando no final, mas ele aproveita ali para fazer alguns acertos, alguns ajustes, né? Ele exorta a nação, ele alerta, ele faz um alerta espiritual, ele vai dizer: olha, Deus cumpriu tudo o que ele prometeu, continue obedecendo o Senhor, não se envolvam com os povos da terra, porque senão vocês vão acabar adorando os deuses deles. Se vocês continuarem obedecendo, vocês vão permanecer em vitória. Se vocês desobedecerem, vocês vão perder essa terra. Assim como essa terra expulsou os cananeus, ela vai expulsar vocês também, né? E aí ele termina com essa promessa. Ele diz: olha, se vocês fizerem isso, ele vai dizer o seguinte: um só dentre vós perseguirá mil, pois o Senhor vosso Deus é quem peleja por vós. Que promessa poderosa, irmãos. É muito forte isso, muito forte. Sabe o que se fala isso aqui, ó? Um de vocês perseguirá mil. Sabe o que está falando? Está falando assim: vocês vão vencer coisas grandes e impossível, porque humanamente falando, irmão, é impossível uma pessoa vencer mil. É impossível, não existe isso. Só se Deus estiver junto com essa pessoa, né? Só se Deus estiver junto com essa pessoa. E o José vai dizer isso: olha, um de vocês vai colocar em fuga mil, porque Deus estará com vocês. Amém? Então, se eu perguntasse aqui, né, nem precisa levantar a mão, mas você está vivendo algo impossível, algo que é muito maior do que você. Você se sente tão pequeno, né? Tão insignificante, como 1 contra 1000. A palavra do Senhor está dizendo: olha, se Deus é por nós, quem será contra nós? Meu irmão, quem tem Deus ao seu lado nunca estará em desvantagem. Por isso que o meu tema com você aqui hoje à noite é: um com Deus é maioria. Bora gritar o nosso tema bem forte? Um com Deus é maioria. Irmão, se você tiver com Deus, já era. Você vai colocar em fuga mil, porque um com Deus é a maioria. Então, o Josué, a gente vai usar a história do Josué para a gente falar esse princípio, porque eu creio, irmãos, que cada um de nós aqui pode ser esse um. Você pode ser esse um. Você pode passar pela sua história de uma forma, irrelevante, de uma forma medíocre, viver essa vida aqui na terra e no final chegar lá naquele tribunal de Cristo, que o apóstolo Paulo fala lá em 2 Coríntios 5:10, que todos nós, os crentes, vamos estar presentes no tribunal de Cristo e vamos prestar conta das nossas obras. Não é o tribunal do trono branco, não é? Onde o ímpio vai ser condenado à morte eterna, ao lago de fogo, não é esse. Nós, os crentes, vamos participar, vamos estar presentes no tribunal de Cristo. Lá, nós vamos prestar conta do nosso tempo, nós vamos prestar conta dos nossos talentos, da nossa vida, o que a gente fez para Deus,
O que a gente não fez? Entende? Todos nós, todos nós. Então, irmãos, é muito poderoso isso. Então, Deus quer usar um. E nós podemos ser esse um aqui hoje à noite. Um com Deus é a maioria. Então, Josué é esse cara. Tem um milagre na Bíblia que eu amo, né? Talvez seja o maior milagre na Bíblia. Quando Josué está lutando ali, defendendo os gibeonitas. E aí tem 4 nações ali lutando contra ele. E começa a escurecer. E aí ele não conhece o território. E os cananeus que estão lutando contra ele já estão em vantagem, né? Porque eles são 4 contra 1. E o Josué está ali na desvantagem, mas ele é esse cara, ele acredita em Deus. Um com Deus é a maioria. Ele está lutando, aí ele começa a ver que está escurecendo, vai escurecer. Diz, meu Deus, se escurecer eu não conheço o território, não é? Eu vou perder a batalha. Aí ele ora, né? Ele ora, ele diz assim: sol, pare sobre Gibeão. Lua, detenha-te sobre o vale de Aijalon. E a Bíblia diz que o sol parou e a lua parou por 24 horas. Você acredita nisso? E a Bíblia diz que nunca houve um dia como esse, em que Deus atendeu a oração de um homem nesse nível. Vocês estão entendendo? O Josué é um cara fora da curva. Não é? É um cara fora da curva. Então, eu quero conversar com você hoje à noite, como ser essa pessoa. Sabe, como ser esse um com Deus. Quem está pronto aqui? Quem quer ser um com Deus aqui? Não é? E conquistar essas coisas impossíveis. 1 contra 1000. Não é? Esses dias a gente estava orando assim, eu e a Mila, né? Era uma coisa pessoal nossa, né? um negócio nosso, e estava meio travado e tal, e a gente orando assim. Na verdade a gente está orando ainda. E a gente está orando todo dia assim: Senhor, faz parar o sol sobre isso. Faz parar a lua sobre esse negócio. Porque a tua palavra diz: muito pode pela sua eficácia a súplica do justo. E eu fui justificado pelo sangue de Jesus. Justificado, pois, mediante a fé tem despacho com Deus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, se o Josué, eu falo para Deus: Senhor, se o Josué orou assim, eu tenho um precedente para te pedir isso. Como é que chama no direito, né? Que fala, como é que é? Que tipo, não, quando já teve uma causa assim que... Obrigado. Senhor, eu não quero assim, tipo, exigir nada, mas já tem uma jurisprudência. O cara mandou parar o sol, o Senhor parou para ele. Né? Então faz parar o sol sobre esse negócio. Vocês estão me entendendo? Irmãos, eu quero falar sobre isso hoje. Como ser esse um com Deus. Como ser esse um com Deus. Amém, queridos? Então vamos ver na vida do Josué. Eu quero te mostrar só 3 coisas na vida dele. São práticas. Eu acho que está perto de cada um de nós. É só a gente realmente tomar uma decisão hoje à noite. Então, 3 coisas que eu vejo na vida do Josué. Então, assim, claro que o Josué tem tanta virtude que precisava de um livro e de uma semana para a gente falar sobre ele. Mas olha, essas 3 coisas aqui, irmãos, são muito poderosas na vida dele, muito claras, como ele era muito faixa preta nessas 3 áreas aqui. Eu creio que isso fez dele esse um com Deus, que vencia 1000. Que fazia parar o sol e a lua, que foi um general invicto, né? Ele perdeu uma batalha ali contra Ai, mas ele já pediu a revanche e já passou por cima dos caras, detonou Ai, então ele é um general invicto. Aleluia! Um vencedor esse Josué, por isso que eu amo tanto Josué. Né? Então vamos ver comigo aqui. Vocês estão prontos? Posso avançar? Então a primeira coisa que eu vejo na vida do Josué, grita aí, vida devocional. Vida devocional. Irmão, impressionante como que era a vida de oração do Josué e o relacionamento dele com a palavra. A vida devocional envolve muita coisa, envolve adoração, né? Envolve louvor, envolve tanta coisa, mas eu acho que oração e palavra são o cerne, né, da nossa vida devocional. Então olha só, a vida de oração dele, olha o que diz aí, Êxodo 33:11. Falava o Senhor a Moisés face a face. Como é que o Senhor falava com Moisés? Face a face. Face a face. Como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés saía para orar. E Deus falava com ele face a face. Então voltava Moisés para o arraial. Porém, o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Eu acho muito lindo isso, né? Muito lindo. Ou seja, o Josué está vendo na vida do Moisés: para esse cara abre mar, meu amigo. Esse cara faz chover codorna. Esse cara tira a água da rocha. Esse cara libertou o povo do Egito. Rapaz, esse cara ora muito e Deus fala com ele: eu quero isso. Foi igual os discípulos, né? Os discípulos viram tanto Jesus ter sucesso
na vida dele, curar os enfermos, expulsar os demônios, a autoridade, os milagres, que eles disseram para Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. Né? Eles não falaram assim: Senhor, ensina-nos a pregar, ou ensina-nos a cantar. Não que essas coisas não são importantes, mas eles viram que a vida de oração de Jesus era uma vida de oração muito forte. Então, irmãos, o Josué estava lá. Ele ia para orar com Moisés, o Moisés terminava a oração, e aí o Josué dizia: eu vou ficar um pouco mais. Aí eu vou fazer uma pergunta, não precisa você responder. Responda só para você: como vai a sua vida de oração? Meu irmão, antes de Deus usar alguém em público, Ele vai formar essa pessoa no secreto, sabe, ali na vida de oração. Amém, queridos? E aí também o relacionamento dele com a palavra. Ele recebe essa palavra de Deus, Josué 1:8. Não cesse de falar deste livro da lei. Mas antes de falar do livro da lei, olha o que ele fala, olha o que Deus fala para Josué: antes de falar, você precisa meditar nele. Quando? De dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então aqui, irmãos, eu falo sobre, sabe, nós precisamos fazer decisões aqui com relação à nossa Bíblia, não é? Sabe, quando ele fala assim, dia e noite, peraí, pastor, eu não vou fazer mais nada na vida, a não ser ler a Bíblia o dia inteiro. Não, não é isso. Mas sabe, fala sobre você aproveitar seu tempo, né? Eu aproveito muito meu tempo. Ontem eu fui levar a Meila lá em como é que chama lá? Campo Largo, né? Perto de Campo Largo ali, né? Deixei ela lá, aí eu pensei, vou voltar para casa e depois eu pego. Eu disse, não, vou ficar lendo aqui. Rapaz, eu li tanto ali, foi tão rápido que passou, que a Meila, eu me assustei. A Meila: amor, pode vir. Não acredito. Não acredito, então deu errado lá, né? Ela ficou lá todo aquele tempo e eu me perdi na leitura. Uau! Entende o que eu estou falando? Em vez de ficar lá jogando tempo fora com a internet, eu fiquei lendo. Então Josué está falando isso, Deus está falando isso para Josué: Josué, para você ser esse cara, esse com Deus, que vai vencer 1000, vai vencer coisas impossíveis, você tem que ter relacionamento comigo através da oração, mas você tem que ter um relacionamento com a palavra. A palavra tem que ser, quando ele fala dia e noite, significa que a palavra tem que ser a prioridade da sua vida. Você pode, irmão, quando você fizer a sua tarefa, coloca a tarefa. Eu tenho falado para todos os meus discípulos isso: olha, coloca a tarefa. Então eu vou colocar uma tarefa, tantos capítulos da Bíblia, né? Vou colocar uma tarefa, o que eu posso dentro da minha agenda. Enquanto eu não cumprir minha tarefa, coloca uma tarefa grande também, né? Mas minha tarefa, 3 versículos. Não, vou colocar uma tarefa grande. E eu só vou fazer outra coisa, meu hobby, só vou brincar. Todo mundo tem direito de brincar, irmão. Eu também brinco, eu gosto, né? Acho legal. Todo mundo tem direito. Mas eu estou falando de prioridade. Eu estou falando de você colocar isso como uma prioridade na sua vida. Quem está comigo aqui? Olha o que ele vai dizer, a Bíblia vai dizer do Josué 8:35. Palavra nenhuma houve, uau, de tudo que Moisés ordenara que Josué não lesse para toda a congregação de Israel e para as mulheres e os meninos e os estrangeiros que andavam no meio deles. Quer dizer, o cara sabia, o cara conhecia a palavra, e o cara ensinava a palavra para o seu povo. Amém, queridos? Então, Jesus, né, é o grande exemplo disso. Eu vi que Jesus recitou no Novo Testamento 87 versículos do Antigo Testamento de cabeça, né? É igual o faixa preta aqui, né? O Ined, né? Que decorou o Apocalipse, cara. O cara é sobrenatural, né? Vocês viram, né? Ele recitou todo o Apocalipse, né? Todo não. Quantos capítulos? Quantos capítulos? Naquele já foi só um, né? Mas tu já decorou tudo? Uau! Né? Entendeu? Então, irmão, nós podemos. Agora a gente tem que aproveitar o nosso tempo. Então, Jesus falava de cabeça os versículos. Ele luta com Satanás ali no deserto. Ele diz: está escrito aqui. Ele recita versículos. Ele luta com a palavra de Deus. Amém, queridos? Então é isso, esse é o grande segredo. Olha o que diz Colossenses 3,16: habite ricamente em vós. Como é que tem que habitar a palavra em você? Ricamente. Não é assim um versículo, não é, minha avó me contou uma historinha, eu não sei contar a historinha do Noé, não, irmão. Eu estou falando de você,
armazenar a palavra de Deus como um tesouro no seu coração. Habite ricamente em vós a palavra de Deus. Então o segredo é esse, é estar cheio de Jesus. Deixa eu terminar esse ponto, falando de uma coisa que aconteceu com a gente. A Mila me lembrou isso ontem, né? E falou, amor, conte na igreja. Muito legal esse testemunho. Porque assim, eu estava numa grande crise ministerial, né? Eu tinha acabado de sair da Universidade Federal, onde eu trabalhava, para vir para tempo integral. Eu tinha tomado essa decisão, Deus tinha me chamado, e eu vim, né? Cara, baixei meu padrão assim, eu nem vou falar números para vocês, mas pelo menos umas 6 vezes o meu salário, né? Então eu fiquei apertado financeiramente. Mas beleza, irmão, mas não, a igreja vai crescer, isso vai resolver, irmãos. A igreja só diminuía, né? A gente era uma igrejinha que quando ela estava lotada, tinha 30 lugares nos bancos de madeira que o pastor Melvin ainda que fez. Pensa, era a nossa igreja. Então, a nossa igreja lá não tinha banheiro, né? E não tinha nem onde construir. Então, a gente ia para a igreja, eu e a Meila. A gente dobrava as pernas da calça, ia pisando na lama. Chegava lá na igreja, lavava o pé na casa do vizinho, porque não tinha água na igreja. Né? E nem banheiro. O Kids foi uma tenda que nós fizemos no terreno do lado, que era emprestado. Fizemos uma tenda de plástico. E o chão era o chão batido mesmo. Rapaz, era assim, e a igreja não crescia. Eu era o maior dizimista da igreja. E também o único. Irmão, eu estava tão desanimado, que eu falei assim, cara, o que eu fiz? E a Meila nunca reclamou, né? Eu disse, meu Deus, onde que eu coloquei minha família? Eu desesperado, cara, eu vou desistir, eu vou arrumar um emprego, eu vou embora. Aí surgiu a conferência do MDA em Santarém, né? Eu não lembro qual edição era, mas a gente foi, né? Já fomos de avião, eu e um pastor amigo meu, a Meila não podia ir, estava grávida, né? E aí eu fui com esse meu amigo. Rapaz, no avião, a gente não andava muito de avião, não estava muito acostumado com avião, só andava de barco, né? E aí, lá no avião, rapaz, eu ouvindo aquela aeromoça falar, né? Olha, se acontecer alguma coisa. Aí eu, o quê? Pode acontecer alguma coisa? Aí ela falou assim, se houver descompressorização da cabine, vai cair máscara de oxigênio sobre a sua cabeça, né? Pegue uma das máscaras e coloque primeiro em você. Se você tiver com criança ou com pessoas necessitadas do lado, use primeiro em você. Rapaz, aquilo me chocou, né? Aquilo me chocou, porque eu já tinha uma bebê, né? E a Meila grávida do Paulinho, eu acho. Cara, se meus filhos tivessem aquilo, lógico que eu ia atender logo a meus filhos. Como assim essa aeromoça está maluca? Mas depois, né, eu fui pensando, cara, é mesmo, porque se acontecer alguma coisa comigo, eu não posso mais ajudar meu filho, né? Entendi. Rapaz, aí naquela hora Deus falou comigo, porque eu estava muito preocupado com a resposta das pessoas. Ah, porque a pessoa não vem para oração. Ah, porque a pessoa não vem na igreja. Ah, porque a pessoa não tem compromisso. Ah, porque essa pessoa não cria vergonha na cara. Ah, porque... né? E eu estava desanimado por causa disso, porque eu estava muito preocupado com a resposta dos outros. E Deus estava dizendo, o que importa primeiro é você, ó. Toma, nenenzinho. Cheira aí. Toma, sem compromisso, aqui um pouquinho. Eu precisava primeiro de Deus. Eu precisava me encher da palavra. Eu precisava ter vida de oração. Era isso que eu tinha que fazer. Não era me preocupar com os outros nesse sentido. Não é? Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Se Deus alguém falou pra gente, eu e a Mila, porque eu estou desanimado, porque o pessoal não vem na reunião de oração. Aí eu falei, deixa eu te contar uma história. Conheço um pastor que depois que ele passou quase 3 anos treinando os caras, ele chamou os caras para orar num monte. Chegou lá no monte, todo mundo dormiu. Aí ele foi lá de novo, quando ele encontrou, os caras estavam todos dormindo. Ele disse, rapaz, vamos orar, porque a carne é fraca, se vocês não orarem, vocês vão cair em tentação. Ou seja, ele pregou sobre oração para os caras. Aí depois que ele pregou sobre oração, sabe o que aconteceu? Nada. Eles continuaram dormindo. Na terceira vez, esse pastor
foi lá e disse: rapaz, vocês ainda estão dormindo, vocês não dão conta de orar 1 hora sequer, rapaz. Aí ele falou assim: bora, eu já orei até suar gota de sangue. E vamos lá, eu vou proteger vocês, meus filhinhos. Toma aqui. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Irmão, o seu relacionamento com Deus é entre você e Deus. Entende? Porque a igreja não sei o que. É você e Deus. Porque a minha célula, é você e Deus. Porque aquela pessoa deu mau testemunho e eu fiquei escandalizado, então eu me desviei. É você e Deus. Quem está comigo aqui? Então Deus está procurando só um de nós. Não é? Então essa que é a questão, irmão. Não é se Deus pode ou não pode. É se Ele vai poder encontrar, vai poder contar com você como um que Ele vai usar. Não é? Diga um com Deus. É maioria. Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer para ser esse um com Deus? Vida devocional. A segunda coisa aqui, grita aí comigo: obediência completa. Então não só vida devocional, Bíblia, oração, tempo com Deus de qualidade. Josué 23:10. Um só homem dentre vós perseguirá 1000, pois o Senhor vosso Deus é quem peleja por vós, como já vos prometeu. Portanto, empenhai-vos em guardar a vossa alma. Amém, queridos? Para amardes o Senhor vosso Deus. Então o que é que o Josué estava dizendo? É o seguinte: o Senhor vai lutar por vocês. Um de vocês vai vencer 1000. Mas tem uma coisa: vocês têm que guardar a alma de vocês. Vocês têm que amar o Senhor. Jesus disse: aqueles que me amam obedecem os meus mandamentos. Então essa promessa está ligada à obediência. Amém, queridos? E não é só a obediência de obedecer o que está escrito na Bíblia. Claro, isso é a primeira coisa. Mas estou falando assim, antes da gente fazer alguma coisa, tomar alguma decisão, a gente consultar a Deus. Amém, queridos? Né? Igual quando eles foram invadir Jericó, quando eles foram tomar posse de Jericó, e Deus deu uma palavra para Josué. Josué, é o seguinte: vem cá, vai ser assim, ó. O povo vai dar uma volta em torno da cidade, uma volta por dia. E no 7º dia, 7 voltas. E tem mais uma coisa: todo mundo calado, não pode falar nada. Nenhum som pode ser ouvido da boca de ninguém. E o Josué não ficou questionando isso. Ele só obedeceu. Quem está me entendendo? Então essa obediência completa, essa obediência radical, essa obediência como Jesus, né? A Bíblia diz: se permanecerdes em mim, Jesus disse isso, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Amém? Então, tem que permanecer em Jesus, as palavras dele têm que permanecer em você. E aí você vai orar, e você vai pedir o que quiser, e vos será feito. Então não adianta querer a vitória de Deus, sem viver o princípio de Deus. Amém, queridos? Então Josué vai, marcha em torno da cidade, faz como Deus mandou. Então, em determinado momento, quando Deus desse o sinal, eles tocariam as trombetas, os sacerdotes, e o muro cairia, a muralha cairia. Uma loucura, irmãos, uma loucura. Isso não tem nenhum sentido humanamente falando. Que estratégia militar maluca é essa? Sem arma, né? Derrubar uma muralha no grito. É isso mesmo, Senhor? É. Então Deus vai nos mandar fazer coisas que a gente não entende, né? Quem quer ser um com Deus? Então a gente tem que estar pronto para obedecer coisas que a gente considera absurda. Ainda mais se estiver escrito já, né? Fica mais fácil. Não, está escrito isso aqui, rapaz. Eu não vou ficar perguntando a opinião de Deus se já está escrito. Agora, às vezes não está escrito. Não está escrito se você muda de cidade ou não. Não está escrito se você abre esse negócio ou não. Não está escrito se você sai desse emprego ou não. Não está escrito isso. Mas você tem que obedecer à voz de Deus. Quem está comigo aqui? Amém, queridos? Então Jesus é esse modelo também de obediência, né? Ali no Getsêmani ele ora: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Pensa, ele está ali à beira da morte, à beira da crucificação. Ele sabia o que ele ia passar ali, né? O tormento da crucificação, a dor da crucificação, pregos nas mãos, nos pés, né? Eles ficavam ali naquele sol do meio-dia até morrer. Era uma morte bem lenta, sangrando devagar. Ele estava acostumado, Jesus via isso durante a infância, durante a vida dele. E agora ele estaria ali nu, completamente nu. Maldito aquele que for pendurado no madeiro. Ele sabia disso, então ele ora: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas aí ele continua: contudo, não seja o que eu quero,
e sim o que tu queres. Ele obedeceu até a morte, e morte de cruz. Agora deixa eu fazer um parênteses aqui. Deixa eu fazer um parênteses aqui sobre obediência. Porque tem um versículo que eu amo muito, né? 1 João 4:20, que fala assim, olha, aquele que diz amar a Deus e não ama o seu irmão é o quê? É mentiroso. Por quê? Porque como é que eu posso amar um Deus invisível se eu não amo esse irmão que eu estou vendo? Né? Então é mentiroso. Isso vale para todos os princípios. Então veja bem, eu obedeço a Deus. Se eu perguntasse aqui, quem obedece a Deus? Todo mundo ia dizer, eu. Né? Mas uma das formas da gente saber, da gente medir nossa obediência, é obedecer quem a gente vê. Aquelas pessoas que estão em posição de autoridade sobre a gente. Né? Como por exemplo, os jovens aqui, né? Os pais. Né? Obedecer os pais. Quando você obedece seu pai, você está, uau, top, porque você está vendo o seu pai. O seu pai tem defeito, sua mãe tem defeito. Né? Não são perfeitos como Deus, mas quando você obedece os seus pais, é uma expressão de obediência a Deus. Quem está comigo aqui, ó? Né? Então o Josué é esse cara. A Bíblia diz, sabe como que o Josué é conhecido na Bíblia? Josué, servidor de Moisés. Várias vezes a identidade dele qual que é? Servo do Moisés. Interessante isso, né? Antes dele ser essa autoridade que ele se tornou, ele foi submisso a uma autoridade. Irmão, ninguém de Deus não se zomba, você só colhe o que você planta. Se você quer colher autoridade, você tem que semear autoridade, submissão. Amém, queridos? Então Josué foi esse cara. E assim, né, a gente está comparando muito com Jesus, e Jesus foi impressionante, irmão, porque Jesus, ele foi submisso a todas as autoridades humanas dele. Por exemplo, Lucas 2:51, né, que fala que ele foi submisso aos seus pais. Pensa bem, gente, ele era Deus. Como assim? Mas ele se submetia aos seus pais humanos. Uau! Né? Ele se submeteu ao seu pastor, né, vamos dizer assim, o João Batista, que era a autoridade espiritual, né, da época dele. Ele foi lá e disse, você vai me batizar. O João Batista, nunca, é o Senhor que tem que me batizar. Ele disse, você vai me batizar para que se cumpra toda a justiça. Uau! E aí, imagina Deus se ajoelhando diante do João Batista, para que o João Batista batizasse ele. Cara, aquela cena é solene, né? Jesus foi submisso às autoridades romanas, irmão, acredite se quiser. Era mais corrupta do que o Brasil. É verdade. E mais injusta, mais louca. Os israelitas, eles eram escravos ali dentro, né? Roma dominava eles ali. Jesus, como um israelita, disse, não, dê a César o que é de César. Entende? Então, irmãos, Jesus foi esse servo. Na Bíblia diz que ele não usurpou ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, pelo que Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que está acima de todo nome. Como ele se submeteu às autoridades humanas, ele recebeu essa autoridade que está acima de toda autoridade. Diga glória a Deus. Amém, querido? Diga assim, obediência. Qual é o segundo segredo do Josué? Por que o Josué foi esse cara que ele foi um com Deus e venceu coisas impossíveis? Por que isso? Qual que é a primeira coisa? Vida devocional. Eu quero que você saia daqui e realmente tome essa decisão. Rapaz, eu vou levar a sério a minha vida devocional. Em segundo lugar, obediência completa. Né? Eu li ontem um testemunho do John Bevere. Eu amo demais o John Bevere, né? Eu leio demais o John Bevere. E um testemunho dele que eu não conhecia ainda, esse testemunho dele, que ele era muito apaixonado por um determinado evangelista internacional. Ele não fala o nome do cara lá, eu imagino quem era, né? Porque eu sei que ele andou muito tempo com esse cara. Mas ele queria muito trabalhar com esse cara, era o sonho da vida dele. E sabe o que ele fazia, pastor Antônio? O Bevere, ele era motorista da igreja. Olha aí, ele era o motorista da igreja. O pastor deu uma missão para ele, dele pegar os preletores. Ele é desse cara, ele era um motorista de elite da igreja. Pensa nessa igreja, né? E aí, era isso que ele fazia. Beleza, ganhava o saláriozinho dele, né? Ele era esse cara top, crente, ele fazia parte ali da equipe pastoral da igreja, mas a função dele dentro da igreja, motorista. Rapaz, aí ele fez uma amizade tão grande com esse evangelista, e esse evangelista se apaixonou por ele, e eles conversavam muito pelo telefone e tal, e o sonho da vida dele, trabalhar um dia com esse cara. Rapaz, esse cara não convidou ele para trabalhar com ele. E o John Bevere foi lá com o pastor dele e contou. Pastor, o que é que o senhor acha? O pastor dele disse, cara, vai.
vai, eu te abençoo. Cara, é tua oportunidade. Esse cara é faixa preta demais. Vai, não é? Pastorzão top, né? E aí o Bevere conversou com a esposa ficou super feliz. Rapaz, eles marcaram o dia para ir, não é, lá para a cidade do pastor, estava tudo certo, acertaram o salário. Ele foi lá, viu a casa onde ele ia morar, tudo certo. Mas, irmãos, ele fez isso quase com uma dor no coração dele que ele não entendia. Aí o que é que ele pensou? Ele começou a orar: em nome de Jesus, sai, Satanás! E o Satanás querendo atrapalhar ele. E aí ele expulsando Satanás. Meu irmão, quanto mais ele orava, mais aquela angústia no coração. Ele foi lá para aquela cidade, assinou o contrato lá com a igreja. Os Estados Unidos tem muito isso, né? E aí eles assinaram, tudo certo. Voltou para casa angustiado. Ficou 1 mês, que era o tempo para ele se apresentar, angustiado. E aí, no final, foi muito claro para ele que não era para ele aceitar, né? Mas era muito óbvio aceitar. Era muito mais do que ele ganhava. Era a oportunidade da vida, o sonho dele que estava em jogo. E Deus disse: não vai. Rapaz, ele fez essa viagem e conversou com o pastor, né? Ou seja, era Deus pedindo do Isaac dele, né? Que ele tanto queria. Quem está entendendo o que é obediência radical? Na prática, né? Aí diz que quando ele conversou com o pastor disse: Bevere, cara, eu não queria te falar isso, mas eu e minha esposa, nós temos sentido a mesma coisa. Eu queria tanto você com a gente, mas eu não sei por que Deus não quer. E o Bevere disse: não, cara, me perdoe. Diz que foi uma choradeira ali e tal. Eu fui precipitado, me perdoe. Ele falou: você está super abençoado, super liberado, vai em paz. Ele voltou para casa. Diz que sentindo uma leveza no coração dele, sem aquele dinheirinho no bolso. Agora escuta bem. Pouco tempo depois, o Benihim chamou ele para ser o líder de jovens da igreja dele. Ali começa o ministério do John Bevere, porque ele vai começar a ficar muito conhecido, ele vai começar a escrever livros. Irmão, ele é um dos maiores best-sellers evangélicos do mundo hoje, né? E ele fala assim mesmo: se eu tivesse aceitado aquele convite, eu não seria quem eu sou hoje. Eu seria um evangelista, né? Eu teria saído totalmente daquilo que Deus falou comigo desde o começo. Ei, quem está me entendendo o que é obediência radical? Amém? Quem quer ser um com Deus e ser vencedor nas suas batalhas? Tá, deixa eu terminar. Grita aí, fé inabalável. Vou ser bem rapidão aqui. Grita aí, fé inabalável. Então, irmãos, vida devocional, obediência radical, fé inabalável. Porque olha só, aí que eu contei essa história antes, né? Então aí que o Josué vai ser esse cara que vai dizer assim: gente, vocês estão malucos. Deus prometeu, Ele vai cumprir. Ele vai dizer assim, Números 14:8. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, não temais o povo desta terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. Então o Josué é esse cara que diz: gente, vamos acreditar. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. A sua fé tem que ser inabalável. Ou seja, não importa se os outros não acreditam. Quem está comigo aqui, Os caras dizem: não vai dar. Começa a fazer conta. Eles são muito grandes. Eles têm carros de ferro. A terra que devora os moradores. O Josué diz: não, o Senhor nos deu uma palavra. O Senhor nos prometeu essa terra. Nós podemos devorá-los. Não é essa terra que vai nos devorar, não. Nós vamos devorá-los. Pessoal, vamos para cima. Vai dar certo. Então isso que é uma fé inabalável. Amém, queridos? A gente não pode desistir diante desse desafio, né? Então Josué não seguiu a multidão, ele seguiu a promessa. Ser um com Deus exige coragem para ficar sozinho. O apóstolo Paulo diz: não vos conformeis com este século. Ou seja, não tome a forma do mundo. Porque a pessoa está desanimada, vai sair da igreja, eu também vou. Sabe? Não, porque a pessoa não acredita. Alguém falou para mim que já tentou isso muitas vezes e não deu certo, eu também não vou. Não, irmão. Diga assim: 1000 cairão ao meu lado,
10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Não é? Bora para cima, irmãos, bora para cima. Vai dar certo. Deixa eu terminar com essa história que eu achei muito tremendo. Lá em Josué 17, foi a nossa meditação essa semana, né? Que a tribo de José, escuta bem, eles chegam lá com Josué, que é o líder, e fala assim para o Josué: Josué, é porque você nos deu uma herança pequena, uma herança pequena só, um quinhão, sendo nós tão grande povo, visto que o Senhor até aqui nos tem abençoado. Olha só, sabe, eu me identifiquei muito com isso. Não sei se você se identifica, sabe aquela coisa assim, tipo assim, não, eu mereço mais do que isso, não é? Não, por que o Senhor me deu só isso? E o Senhor deu essa aqui, tão grande, né? Essa igreja tão grande para o fulano lá, é a nossa igreja. Né? A gente é assim. E aí o povo de José chega lá e diz: por que você nos deu uma terra tão pequena, sendo nós um grande povo? E o Senhor já tem nos abençoado tanto, nós temos tanto gado. Aí eu acho muito interessante a resposta do Josué. Ele vai dizer assim: olha, se és grande povo, tem alguém aqui comigo? Se és grande povo, eu acho tremendo, sobe ao bosque e abre ali clareira na terra dos ferezeus e dos refaíns, visto que a região montanhosa de Efraim te é estreita demais. Ou seja, o que o Josué responde? Você é grande? Você é forte? Você acha que o que você tem é pouco para você? Guarda essa resposta para você aí. Aí a gente vai orar, né? Oh Jesus, nosso Josué, nosso Yeshua HaMashiach, né? Você sabe que a palavra Josué é a mesma palavra Jesus no grego. Aí a gente vai lá orar: oh Senhor, porque minha casa é pequena, meu carro é insuficiente, meu salário também, oh Senhor. Eu acho muito interessante a resposta do Josué. Se você é grande, vai para cima e conquista. Vai para cima. Porque eles deram uma desculpa, né? Não, porque tem muito bosque. A região tem muito bosque, muito mato, muita árvore. E eles têm muitos carros de ferro. E está muito difícil. Josué, se tem muito bosque, tira o bosque. Se eles têm muito carro de ferro, vai para cima e luta contra os carros de ferro. Simples assim. Ou seja, o que o Josué fala? Te vira. O que Deus fala para nós? Te vira. Aí olha só, a desculpa dos filhos de José, né, da tribo de José. Então disseram os filhos de José: a região montanhosa não nos basta, e todos os cananeus que habitam na terra do vale têm carros de ferro, tanto os que estão em Bet-Sean e suas vilas, como os que estão no vale de Jezreel. Olha o que Josué vai dizer. Falou Josué à casa de José, a Efraim e Manassés, dizendo: tu és povo numeroso e forte, não terás uma sorte apenas, porém a região montanhosa será tua, ainda que é bosque cortá-lo-ás, e até as suas extremidades será todo teu, porque expulsarás os cananeus, ainda que possuem carros de ferro e são fortes. Amém, queridos? Então o que Deus está querendo da gente, irmãos? Ele está querendo que a gente continue crendo, que a gente não fique só reclamando da vida, só se comparando com os outros. Porque o outro... Irmão, o negócio dele é com você. Com você. Amém, queridos? Não vale desistir. Quando eu vejo a vida de Jesus, irmãos, olha só, presta atenção. Olha só, a família dele disse, Marcos 3:21, ele está fora de si. A família chamou Jesus de louco. Os pastores da época, os líderes religiosos, disseram dele: ele está possuído de Beelzebul. A igreja que ele amava tanto e morreu por ela, disse dele, João 7:20, a multidão respondeu: tu tens demônio, seu pastor Satanás. Irmão, pensa, os discípulos dele vazaram, o abandonaram. O tesoureiro dele vendeu ele. Sabe, irmãos, mas Jesus não desistiu. Isso não te constrange? Diga para a pessoa que está aí pertinho de você assim, ó: ei, não vale desistir. Não vale desistir, né? Porque Jesus tinha tudo para desistir, irmãos. Ele foi deixado sozinho, mas ele era um com Deus. Ele era um com Deus. Ele veio para o que era seu, os seus não o receberam, não é? A Bíblia diz em Isaías 53:3:
Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. E dele não fizemos caso. Meu irmão, você é rejeitado? Porque ninguém gosta de mim. Onde eu vou, ninguém vai com a minha cara. Eu tenho a síndrome do Kiko. E daí? E daí? E daí? Jesus foi desprezado, né? O mais rejeitado entre os homens. Amém, queridos? Mas nem por isso ele desistiu. Fé inabalável. Por isso que ele fez, por isso que ele e Deus, né? Um com Deus é maioria. Quando Jesus se uniu com Deus, né, e o Espírito Santo, eles fizeram isso. Salvaram a gente dos nossos pecados. Sabe, quando a gente se une com Deus mesmo, sabe, quando a gente realmente tem uma vida devocional, porque é isso que vai te alimentar na fraqueza, é isso que vai te dar força quando você tiver para desistir, é o que você come, é a palavra que vai te alimentar, né? Se você for obediente, eu não vou me mover se o Senhor não me der uma palavra, me dá uma palavra. A gente está para se mudar agora, né? A gente está para se mudar, se mudar não, a gente vai multiplicar a igreja. O pessoal da manhã vai ficar aqui? Não sei. Não adianta vocês quererem votar. Porque eu estou falando com Deus. Senhor, como é que vai ser? O culto lá vai ser de manhã? Vai ser lá, né, no Cristo Rei? Vai ser de manhã ou vai ser à noite? Não sei, tu sabes. Lá na linha verde, vai ser de manhã ou à noite? Quem vai ser a equipe que vai para lá? A equipe de liderança? Não sei. Mas eu sei que Deus vai me dar. Se eu tomar as decisões, vai fracassar. Mas se eu esperar em Deus, vocês estão entendendo o que é obediência? Senhor, eu estou orando, e Deus vai falar comigo, eu sei, já aconteceu isso algumas vezes na minha vida. Né? Não, Senhor, se o Senhor não falar, eu não vou me mover, eu vou ficar esperando que o Senhor falar comigo. E Deus falou. E sabe, irmão, por isso que é importante a palavra. E Deus falar com você, sabe por quê? Porque quando vier a crise, e ela vem, né, no mundo tereis aflições. Quando vier a crise, você vai lembrar da sarça ardente. Você diz, não, Deus falou comigo. Deus me deu. Deus mandou eu ir. Ou Deus mandou eu ficar. Né? Então eu não vou ter medo. Eu não vou desistir. Eu vou continuar crendo. Porque Ele me prometeu, Ele é fiel para cumprir. Quem está comigo aqui? Amém? Glória a Deus. Vamos ficar em pé, eu quero orar por você. Pode vir, Ministério de Louvor. É isso, irmãos. É isso. Aleluia. Olha aqui para mim, ó. Deixa eu contar isso para vocês aqui, eu achei legal, né? Olha aqui para mim, ó. Olha aqui para mim. Uma professora, quem está comigo? Uma professora levou um grupo de alunos na casa do John Wesley, na Inglaterra. Era um grupo que foi dos Estados Unidos para a Inglaterra, né? Para fazer uma visita na casa de John Wesley, o grande avivalista. E aí essa professora entrou, uma história real. Essa professora entrou com os alunos na casa do John Wesley, começaram a conhecer a casa do John Wesley e tal, e eles viram uma marca ali no piso da casa, dos joelhos do John Wesley, orando ali, né? Ele orava ali. Eles viram, aí eles ficaram impressionados com aquelas duas marcas do joelho de John Wesley, que cavou ali, né? Pelo tempo. E aí beleza, eles estão olhando toda a casa, e daqui a pouco era hora de ir embora, e a professora sentiu falta de um aluno. E ela começou atrás, cadê o aluno? E aí, finalmente, ela achou o aluno, ajoelhado nas marcas de John Wesley, clamando assim, Senhor, faz de novo. Ou seja, eu quero ser esse um com o Senhor. Quero saber se o irmão do lado não faz, não responde, não quer. Eu quero ser esse um com o Senhor. Eu quero fazer coisas extraordinárias com o Senhor. Aí ele ficava orando assim, faz de novo. Aí a professora chamou ele. Billy Graham, está na hora, filho. E Deus usou o Billy Graham na sua geração. Irmão, qualquer um de nós pode ser usado por Deus. Amém, queridos? Qualquer um de nós. Um de vocês vai colocar em fuga 1000. Qualquer um de nós, independente da nossa idade. Eu posso começar agora. Não é?
eu vou começar agora. Igual o Agostinho, o Santo Agostinho, que inspirou a Reforma Protestante. Ele já começou com seus 40 darará, perdido. O Agostinho, o devasso, como ele era chamado. A mãe dele orava por ele por anos, a Mônica. Por anos e anos e anos e anos. Mas quando esse homem converteu, ele disse: eu quero ser esse homem. Eu quero ser usado por Deus. Eu quero viver para Deus. O D.L. Moody costumava dizer, né? O mundo está por ver o que Deus pode fazer através de um homem consagrado a Ele, totalmente dedicado a Ele. É sobre isso. É sobre isso. Amém, queridos? A gente pode passar pela nossa história, como eu te falei no começo, de uma forma medíocre, normal. E a gente pode viver, ficar velho, morrer, e tchau. E chegar no céu, e entrar no céu, né? Viver uma eternidade no céu, arrependido, porque a gente poderia ter feito muito mais, né? A gente poderia ter feito muito mais. Puxa vida, por que eu não remi melhor os meus dias na terra? Por que eu não me dediquei mais? Por que eu não orei mais? Por que eu não conheci mais a palavra? Por que eu não convidei mais? Puxa, as casas de paz chegando. Por que eu não convidei as pessoas? Não é? Ah não, irmãos, eu não quero passar uma eternidade assim. Eu não quero. E vocês? E vocês? Quem quer ser um com Deus? Vida devocional, obediência. Obediência é radical mesmo, né? E fé inabalável. Por que não? Por que não nós? Por que não nós? Por que nós não podemos impactar Curitiba? Por que não? Por que nós não podemos crescer e nos tornar uma igreja relevante nessa cidade? Por que não? Qual é a diferença entre nós e Martinho Lutero? Não é? Bora para cima. O Senhor pode contar com você. Vamos ser esse um. Já pensou? Vamos ser esse um.